Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável. Esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. É uma afirmação, é porque o mundo precisa de água que a gente faz esse trabalho, trazendo para vocês pessoas que trabalham e têm a vida dedicada à água. E você tem uma vida melhor porque pessoas como os nossos entrevistados trabalham para fazer com que a água seja um bem cuidado no nosso planeta. E hoje tenho o prazer de trazer um grande amigo meu, Gerson Cardoso da Silva Júnior. O Gerson é geólogo, mestre pela UFRJ, no Rio de Janeiro, doutor pela Universidade Politécnica da Catalunha, professor do Instituto de Geociências da UFRJ. Ele é ex-presidente da Abas RJ e está trabalhando no aquífero Alter do Chão, dentre muitas outras coisas. Né? Uma carreira longa. O Gerson, eu estava olhando o material, você se formou exatamente no mesmo ano que eu. É uma carreira paralela aí no Rio de Janeiro, muito legal, muito legal. O Gerson, você começou a carreira com geotecnia, né? E depois você foi trabalhar com o Emílio Custódio, a lenda da água subterrânea mundial, né? Conta para a gente aí como é que foram os seus passos, se apresenta para nós, como é que foi para você chegar nas águas subterrâneas, fazer essa carreira. Tá bom. Bom dia a todos. Realmente é um prazer poder participar desse ciclo de entrevistas aí que o Everton e a equipe, através do Instituto das Águas Sustentáveis, está promovendo aí. Eu acho que é muito importante fazer essa divulgação. A gente está sempre falando que a água subterrânea ela é desconhecida do grande público, né? Mas são iniciativas como essa que fazem com que a gente seja cada vez mais conhecido pela sociedade, né? Então, eu queria parabenizar primeiro aí a iniciativa e o trabalho que a equipe do nossos colegas, no caso, Bruna, Everton, aqui presentes, tem promovido aí nesses últimos tempos. O Everton, a gente realmente teve uma carreira paralela, né? Assim, nos formamos mais ou menos na mesma época e a gente vivenciou os mesmos problemas, as mesmas dificuldades também do nosso setor. E hoje a gente acho que tem uma hidrogeologia, né, mais desenvolvida e melhor, e eu acho que a gente faz parte, né, desse processo, que deve deixar todos nós assim, bastante orgulhosos, né? Quanto à minha carreira, de fato, a questão de ser geólogo, né, foi uma coisa que desde criança eu gostava de coleção de rochas, né? Aquela coisa assim que acho que de uma maneira ou de outra, todo mundo que acaba sendo geólogo passa, né? E eu realmente me formei e comecei a trabalhar na área de geotecnia, mas eu sempre tive, desde a graduação, um olho para a questão das águas subterrâneas, sempre me pareceu apaixonante. Eu tive um mestre, o professor Alberto Finkelstein, que era um hidrogeólogo bastante ativo, né, na área aqui no Rio de Janeiro, e ele me abriu os primeiros caminhos para as águas subterrâneas. Ele fez o curso, o professor Alberto fez o curso de águas subterrâneas famoso lá, o CIS, né, o Curso Internacional de Hidrologia Subterrânea em Barcelona, na Espanha, e foi ele que me indicou, me abriu os canais para fazer, posteriormente, o doutorado com o professor Emílio Custódio. O mestrado, realmente eu trabalhei na área de geotecnia em empresas durante alguns anos, depois fiz o mestrado com o professor Josué Barroso, que também é um outro grande nome, né, da hidrogeologia, da geologia de engenharia nacional. E aí, em seguida, depois de trabalhar alguns anos, fui para a Barcelona fazer o doutorado. Foi um período muito interessante, muito enriquecedor. Dei muita sorte também. Surgiu um projeto europeu. Aí a gente teve a oportunidade de conviver com gente da Alemanha, da Inglaterra, Itália, e foi realmente tudo de bom que podia ter acontecido. Financiamento da pesquisa, etc. A única coisa é que realmente eu não trabalhei muito com o que eu aprendi no doutorado diretamente, que foi o karst, né? A gente tem muito karst no Brasil, claro, aquíferos carbonáticos e tal. Temos grandes nomes, o
colegas de vocês aí, o Karman e outros pesquisadores. Sim. Mas, realmente, se você olhar a minha trajetória profissional, o kart não foi assim, um ponto de muita atividade, exceto no doutorado. Mas o que importa é o aprendizado, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você falou que você não trabalhou muito com o tema do doutorado. Quem trabalha com o tema do doutorado? Acho que é difícil. É difícil, é difícil. É difícil. Você faz uma pesquisa lá e depois já chega no moedor de carne, aí tem que dar aula do que aparecer, não tem muito É verdade, de fato. Você tem trabalhos em várias áreas ligadas aos recursos hídricos subterrâneos, bem temas amplos aí. Como é que os temas vão aparecendo? Vão caindo no colo? Ou você vai ter as preferências? Tudo te diverte, tudo te Essa interessa? é uma pergunta interessante, Everton. De fato, eu acho que é uma mescla de situações, né? Muitas vezes, como você falou, cai no colo, você recebe um convite, né? As pessoas sabem que você é professor da universidade e tem você como uma referência e procuram. Outras vezes é um interesse pessoal, você, digamos, como se diz, corre atrás, né? Uma chamada de um edital, e aí você, bom, nessa eu estou interessado, vamos lá. É bem variado, né? Assim, as maneiras como você inicia projetos, né? Até interessante, você estava perguntando antes sobre a minha trajetória. Eu trabalhei na parte de geotecnia e instabilidade de encostas, e por coincidência, até alguns amigos fizeram brincadeira comigo, minha dissertação de mestrado foi na Estrada Rio Santos, ali justamente no trecho que tem chamado tanta atenção nesses últimos dias por Sim, causa dos eu vi. escorregamentos. A gente estudou, se não me engano, 70 e poucos escorregamentos, mas, na verdade, pensando na tipologia, nos condicionantes geológicos, né? Foi mais uma maneira de avaliar como o substrato geológico pode influenciar no tipo, na intensidade, magnitude dos escorregamentos, né? Foi no trecho da estrada que esse trecho inicial, aqui saindo do Rio de Janeiro, que sofreu menos. Acho que o pessoal sofreu mais lá na área de Angra, né? Mas já nesse aspecto, Everton, havia água envolvida, água subterrânea. Eu me lembro que a gente montou um piezômetro e montamos alguns piezômetros e montamos também um dispositivo para obter a permeabilidade do extrato das camadas do talude, né? Foi bem interessante. E a partir daí, já havia, como eu te falei, esse interesse embutido, aí, essa urgência de conhecer melhor as questões das águas subterrâneas. Aí depois houve vários projetos. A nossa área, né, apesar de ser pouco conhecida pela sociedade, como você sabe, ela é altamente demandada, né? Então, a gente tem assim, uma multiplicidade, uma enorme variedade de situações. Você é convidado para fazer uma avaliação de um site na CSN, lá em Volta Redonda. Depois, eu me lembro, um estudo interessante nos primeiros tempos, que a gente estudou a Xerox. A Xerox nem existe mais, né? Ela tinha uma unidade em Resende que tinha um problema de contaminação, isso ainda na década de 80, e a gente estudou lá com o pessoal da Danos Moore, que é uma consultora britânica, né? E também não Então, deve existir mais, né? acho que acredito que não. Bom, enfim, e em seguida, depois do doutorado, aí sim que começaram a surgir vários projetos de várias naturezas, né? Eu acho que os mais interessantes realmente foram os projetos assim, de longa duração, de longo curso, né, em que a gente tem tempo de pensar os problemas com mais vagar, somar alunos de mestrado e doutorado na equipe para cuidar especificamente dos temas. Isso a gente teve a fortuna, né, eu posso dizer, de ter feito bastante isso, né, em vários tipos de projetos. Nós trabalhamos, por exemplo, ainda já nos anos 2000, a gente trabalhou mais de 15 anos em projetos com a Petrobras, que houve vários mestrados, doutorados, trabalhos acadêmicos desenvolvidos, né, nesses trabalhos. Depois, trabalhamos bastante também. Ultimamente, a gente tem trabalhado bastante com o setor de irrigação, né, dos grandes aquíferos que a agricultura industrial tem demandado cada vez mais água subterrânea, mas existe
todo esse controle ambiental, então o nosso expertise é bastante demandado também. Enfim, é muito variado, Everton. Assim, eu diria que, às vezes, surge de uma procura sua mesmo, né, de um anseio pessoal de conhecer melhor um determinado tema. Às vezes, surge de um convite que depois se desenvolve num projeto que você jamais imaginou que poderia ser tão rico, né, tão grande, Sim. até cientificamente. Isso é legal, né? Curiosidade científica não tem fim, né? Você fala, vamos fazer. É muito legal, muito legal. Fala das águas subterrâneas aí do Rio de Janeiro, né? Como é que isso te influenciou? Porque você trabalha com intrusão salina, né? Um tema interessante. Como, sei lá, você montou um evento de intrusão salina internacional. Conta para a gente, conta para quem não sabe o que é intrusão salina, como é que são os aquíferos aí da cidade do Rio de Janeiro, como é que isso funciona para as pessoas entenderem. De fato, é bem pertinente aí essa questão. O que acontece? O Rio de Janeiro é um estado que 80% do território é constituído de rochas cristalinas. Que são rochas cristalinas? São as rochas que não têm muita capacidade de armazenar água subterrânea, porque são rochas muito maciças, pouco porosas, e praticamente toda a água que circula, ela circula através das fraturas, né? A rocha vai se quebrando pelos esforços geológicos ou de erosão, o que seja, ela vai sofrendo fraturas e vai armazenando um pouco de água, mas muito menos que nas camadas sedimentares, né? Então, a hidrogeologia não é uma ciência muito, vamos dizer assim, tão popular e tão necessária, vamos dizer assim, em áreas de cristalino quanto em áreas sedimentares. Então, você tem, por exemplo, o oeste de São Paulo, o oeste do estado de São Paulo, toda a bacia do Paraná e várias outras regiões do território nacional. Você tem grandes bacias sedimentares, então a água subterrânea é um insumo vital para abastecimento de grandes cidades, né? Vamos ver, Ribeirão Preto, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, praticamente é abastecida com água subterrânea. Sim. O Rio de Janeiro, mais de 98% da região metropolitana, em termos de volume, é abastecido com águas de mananciais superficiais, né? Basicamente, a transposição do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu. Assim, então, a gente não tem uma cultura na sociedade muito de conhecimento e preservação de águas subterrâneas. Mas, assim, apesar disso, a água subterrânea é extremamente importante, extremamente útil e está capilarizado o uso em todo o estado, né? Pequenos proprietários, residências em áreas que estão um pouquinho mais afastadas do centro, praticamente as pessoas todas têm, ou se não todas, a maioria tem um pequeno poço, né, no quintal da casa, etc. Então, na região dos lagos, a conhecida região dos lagos, também na Costa Verde, um pouco menos, a Costa Verde é a região de Angra, a região dos lagos é a região de Cabo Frio, Búzios, etc., né? Então, ali existe uma forte demanda por água e mal satisfeita, porque os mananciais de superfície são muito pobres. Então, a água subterrânea passou a ser, há várias décadas já, uma alternativa viável, real, para abastecimento, e começou a haver problemas, né? É uma região de pouca chuva, os aquíferos são de volumes muito limitados, né? E as áreas começaram a ser ocupadas, então a questão da salinização do aquífero passou a ser uma perspectiva real. Aqui eu acho que é importante, Everton, salientar que acho que em todo o território brasileiro são relativamente poucos os casos em que você tenha problemas importantes com intrusão marinha. O Brasil é um país que a costa é muito alta. A gente tem essa situação, né? A gente tem a formação Barreiras, que vai do Rio de Janeiro até Belém, praticamente, e que nós temos pouca interação real da água do mar com a água doce, porque a água doce tem uma pressão, a coluna de água do aquífero continental nosso é alta. Então, algumas situações, a gente tem problemas assim, de entrada da água salina, mas são poucas, são relativamente poucas as situações. Recife, a gente pode citar, em algumas áreas lá do aquífero do Rio Grande do Norte, na bacia do Açu-Apodi,
alguma coisa muito pouco ali na ilha de Florianópolis, no Rio Grande do Sul, mas são coisas muito pontuais, né? De modo geral, nossos aquíferos costeiros ainda estão bem preservados, situação bem diferente, por exemplo, da Austrália, da Índia, no Oriente Médio, até na Flórida, nos Estados Unidos, em que a gente tem vastas áreas que já estão comprometidas, né, com relação à intrusão salina. Mas o fenômeno da intrusão salina, que você perguntou, é assim: você tem uma área em que você tem a água salgada do mar e a água doce continental que estão em equilíbrio. Existe um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio hidrodinâmico. A chuva cai, abastece o aquífero doce do continente, a água flui para o mar e no mar ela entra em contato, ainda dentro do mesmo aquífero, com uma água salgada do mar. Essas águas não se misturam, elas se misturam pouco, porque existe um fluxo de água doce e um fluxo de água salgada que estão em constante movimento, o que faz com que se forme uma cunha, né, que a gente chama cunha salina, o mar em equilíbrio com a água doce fluindo aqui e a água do mar aqui, né? Então, a gente tem aquele equilíbrio hidrodinâmico. Quando você bombeia muita água do continente, próximo à costa, caso de Recife, que eu citei há pouco, a tendência da água marinha entrar no aquífero. E uma coisa importante, quando a água entra no aquífero, ela não sai, vamos dizer assim, né? Para você provocar uma intrusão marinha, você pode demorar alguns anos, 2, 5, 10 anos, 15, para que a água fique doce de novo, depois que você para de bombear. Isso pode demorar 100 anos ou mais, né? Porque né, você não tem o bombeamento ocorrendo ali, essa reconstituição do equilíbrio se dá de forma natural. Então, é muito difícil. A gente costuma dizer que quando o aquífero é salinizado, esquece, não tem como você, num prazo de uma vida humana, por exemplo, dessalinizar. Então, isso é um grande problema, porque é necessário, a todo custo, preservar a qualidade, evitar que haja a intrusão marinha. É verdade, muito legal isso que você está falando. Desculpa te interromper. Não, você estava falando, eu lembro, as pessoas, assim, mesmo hidrogeólogos, né, Gerson, quem trabalha com água subterrânea, essa história da difusão e dispersão que faz a mistura de água subterrânea, ela é lentíssima, ela é praticamente desprezível. Você tem uma divisão clara. É tipo o encontro das águas. Vamos fazer uma comparação da água do Amazônia. Você tem as águas de cores diferentes, só que em água subterrânea isso aí permanece. Eu lembro bem quando eu comecei a trabalhar com etanol vazando, etanol emissível em água, então o pessoal pensava logo que estava tudo misturado. E não misturou, o etanol fica bonitinho, separado, segregado, né? É verdade. Completamente. Né? É a mesma coisa com essa salina. A água, essa analogia que você fez do encontro das águas é perfeita, porque, na verdade, elas são águas diferentes, uma tem muito mais sedimentos, é mais densa, né? A outra é mais leve, e elas ficam separadas durante um bom tempo, né? Sim. E em água superficial, que tem uma possibilidade de turbulência muito maior, que em água subterrânea não tem, né? Agora, o Everton, você estava comentando sobre a questão do Rio de Janeiro. A gente teve alguns projetos importantes, né, com financiamentos aí do famoso PADCT, da FINEP, etc. A gente estudou bastante os aquíferos costeiros do Rio. Na verdade, a gente estudou muito a parte da química, a qualidade das águas, a hidrodinâmica, e, ao fim e ao cabo, aconteceram alguns fenômenos interessantes, que é outra coisa que é legal da gente citar, né, que podem ocorrer. Primeiro, nunca houve, de fato, um fenômeno generalizado de intrusão marinha no território fluminense, né? Você tinha áreas que já não eram muito boas, Búzios, por exemplo, famoso balneário lá, não tem bons aquíferos, porque é uma rocha que sofre aquele efeito da separação do continente africano, tem umas unidades lá que são muito fraturadas, e o mar, como vocês sabem, Búzios é uma península, o mar praticamente entra na cidade toda através das fraturas. Então, não adianta você querer extrair grandes quantidades de água subterrânea em Búzios, porque a água sempre vai vir salobra, salinizada, né, com raras exceções.
E a gente tem estudado bastante lá, inclusive um fenômeno interessantíssimo, que é o mangue de pedra, que é um mangue que é formado pela conjunção da água marinha com a água subterrânea, dos raros mangues do mundo inteiro em que isso acontece. Tem muita coisa interessante. Tem águas doces que fluem no meio das lagoas. A Lagoa de Saquarema tem água doce fluindo no meio da lagoa em função da recarga nas montanhas. Então, tem muita coisa que, obviamente, não cabe aqui na entrevista, mas a gente aprendeu bastante com os aquíferos. Resumindo, assim, o problema da intrusão nem é tão assim grave. E aconteceu uma outra coisa que foi um aumento da rede de distribuição de água para a população através das companhias concessionárias. Então, elas começaram, em alguns locais, o uso das águas subterrâneas diminuiu em função disso, né? Isso no estado do Rio de Janeiro realmente aconteceu esse fenômeno. Tem o aquífero Imborê, que fica lá no norte do estado, que talvez seja um dos mais interessantes do nosso país, porque é uma bolsa fóssil de água doce. As águas, a gente fez algumas medidas lá, inclusive o professor Ricardo Irata, da USP, andou trabalhando por lá. São águas que têm 20, 22 mil anos de tempo de residência, estão encapsuladas ali por uma questão de fraturas e tal, já na bacia de Campos, na parte emersa da bacia de Campos. E também é um recurso, você sabe, um recurso como esse, ele é fóssil, né? Se você tira a água, você não vai ter... Acabou, você não tem reposição. Então, não pode mexer nele? Não, vamos mexer, né? Porque você também não pode deixar uma riqueza lá e fazer o quê? Não tem como fazer um museu da água subterrânea. Você tem que usar de forma racional, né? Evitar que seja totalmente depredado o recurso. Então, são muitas coisas interessantes. Você citou aí, a gente realmente, em Búzios, tudo isso que eu estou falando sobre Búzios foi conhecido pelos experts internacionais que foram no congresso do SWIM, né? O Saltwater Intrusion Meeting, que é o maior evento sobre águas subterrâneas, interface água doce e água salgada, né? No mundo. Foi bem interessante a troca de ideias. Muito legal, muito legal. Você tem, só para jogar um pouquinho de areia na tua conversa aí, pelo seguinte, eu vejo que você trabalhou na Rio Santos, um visual inacreditável, né? Trabalhou em Búzios, pô, que vida dura, que vida dura. Vamos falar um pouquinho de área contaminada, falar que você trabalhou em refinaria, mas vamos mudar de assunto. Sem contar que o doutorado foi... tá certo. Sem contar que o doutorado foi na ilha de Maiorca. Exatamente, doutorado. Você tem o dedo bom para escolher, muito legal. Não, mas, olha, esse que eu estou falando. Quem quiser estudar hidrogeologia, eu recomendo o Gerson, porque pelo menos vocês vão ver, no mínimo, lugares lindos, vocês vão ver. Mas muita gente já ralou no mestrado e doutorado comigo lá na refinaria, sentindo aquele cheirinho lá. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho aí você estava falando de áreas costeiras, também trabalhou em áreas contaminadas, e claro, próximo de áreas costeiras, né? Eu lembro bem do trabalho que eu li, de um artigo isso aí você fez há um tempão, da variação de maré, que você pega aquela senoide amortecida, ficou muito legal aquilo lá para... Isso foi em Campos, Everton, que eu comentei há pouco, né? A gente lá em Campos teve isso foi um projeto bem interessante. Nós, a Petrobras, né, a grande petroleira nacional, ela capta a maior, até poucos anos atrás, né, os grandes campos ficavam em frente à costa de Campos e Macaé, e havia essa chegada dos hidrocarbonetos. Um dos pontos principais de chegada é uma localidade chamada Barra do Furado, né? De lá, a água era bombeada. Eu trabalhei lá, Barra do Furado. Trabalhou lá, né? Pois trabalhei lá. Então, você conhece bem a temática. Bem. Essa água é bombeada lá para Macaé. Lá em Cabiúnas é feita a separação e depois ela retorna para a Barra do Furado. Antes era levada para alto mar, eu não me recordo exatamente como era feito o descarte, mas atualmente o descarte é feito em aquíferos profundos de águas hipersalinas, de águas muito salgadas,
já debaixo da lâmina do oceano, já a mais ou menos 1 quilômetro da costa, mas através de um poço de injeção, né? Isso é uma atividade licenciada. Hoje a gente tem aquíferos, você sabe, de classe 5, que são aqueles considerados que podem, inclusive, ser utilizados para descarte, segundo o CONAMA, né? Então, existe esse processo e a gente justamente fizemos um estudo lá muito interessante, que rendeu aí, como você sabe, a gente sempre aproveita, né? Rendeu 1 ou 2 mestrados e doutorados aí, e foi o estudo justamente do aquífero, desse aquífero chamado aquífero Imborê, para ver se poderia haver alguma possibilidade de contaminação desse excelente aquífero pelo processo de descarte de injeção de fluidos, né? Que são águas hipersalinas que são injetadas no aquífero. Então, esse é um exemplo aí de, como você falou, de interação de aquífero costeiro. Se bem que, nesse caso, o fato do aquífero ser costeiro é secundário. Na verdade, ele é um meio geológico já, né? Uma injeção, se não me engano, a 1.500 metros de profundidade, a 1 quilômetro da costa, né? O Imborê está em que profundidade? É raso? O Imborê, ele começa na parte continental, ele começa a uns 150 metros de profundidade, tem uma série de camadas que sobrepõem, que capeiam o Imborê. O Imborê doce, Everton, porque, na verdade, existe uma dúvida sobre essa sedimentação foi contínua, não sofreu nenhuma solução de continuidade. Então, alguns estudiosos falam que o Imborê vai quase até a superfície, né? Mas a camada de água doce que eu comentei, que ela ficou encapsulada ali como água fóssil, ela começa a uns 150 a 200 metros de profundidade e se estende o oceano adentro, inclusive, né? É bem interessante ali, ela migra mar adentro, e aí seria, teoricamente, possível você fazer um poço no meio do mar e pegar água doce lá embaixo, na situação do Imborê, né? É evidente que não tem necessidade, ninguém vai fazer isso, né? Mas seria técnico. Em termos técnicos, ilustrativos, é bem interessante. Ilustrativos, Mas e então, aí, então ele tem uma camada impermeabilizante em cima, porque ele está com água salgada por cima, não é isso? em alguns locais, você conhece bem a área, em alguns locais a água de cima não que seja exatamente salgada, mas ela chega a ser salobra, chega a ter uma salinidade acima do permitido, sim, é verdade. A água não é boa para consumo humano, pode até ser utilizada em alguma cultura de abacaxi, de alguma cultura mais tolerante, né? Tem até bastante abacaxi plantado lá, mas assim não é uma água apropriada para consumo próximo à superfície, e lá a 150, 200 metros de profundidade é uma água excelente, né? Tem essa inversão, ela é muito comum, viu, Everton, na costa brasileira. Tem muitos lugares em que a gente observou que isso ocorre. A hipótese mais interessante é de que isso se deve a essa questão dos ciclos de transgressão e regressão que houve, né, na costa brasileira aí nos últimos milhares de anos, algumas dezenas de milhares de anos, e que acabou levando a essa sedimentação, intercalação de lamitos com areias, e aí ocorre realmente com alguma frequência essa situação. Bom, além disso, a gente também estudou vários outros pontos do litoral brasileiro, né? Essa questão da contaminação que você comentou, na Reduc, que é uma refinaria, uma das mais importantes do Brasil, né? Grande. Fica na costa ali no fundo da Baía de Guanabara. Duque de Caxias, né? Sim, Duque de Caxias, no Adolfo Alves, uma refinaria ali também na Baía de Todos os Santos, e vários outros pontos do território em que havia essa interação água doce, água salgada e uma eventual contaminação, né? Isso ocorre. É evidente que essas grandes empresas procuram entrar em conformidade e desenvolvem projetos de remediação, etc., né? Então, sim, isso é mais controlado nesse caso.
Muito legal. Vamos voltar para um lugar bonito. Você está fazendo trabalho lá em no aquífero Alter do Chão, na Amazônia. Não, não que não seja bonito o lugar, é que a região onde está contaminada, em geral, É, dentro da indústria, não necessariamente é tão tão agradável assim. mas a região ao redor é sim, né? Claro, a Baía da Guanabara não tem como ser feia, não tem jeito, o lugar é lindo. E também a Relance, você falou lá na Bahia, também é um lugar lindo, né? Onde Sim, está a refinaria. Vamos falar lá da Amazônia. Conta do Alter do Chão. O pessoal fala que é um dos maiores aquíferos, maior que o Guarani, tem uma. O pessoal tenta gerar até bairrismo com o aquífero agora, antes não existia. exato. É interessante isso, assim, o maior do mundo. Acho que não, nós brasileiros gostamos dessa história do maior do mundo, né? Mas, Exatamente. Mania de grandeza, né? exato. Existe esse tal Rio Hansa. Eu lembro que a gente teve uma briga, né, uma conversa do Rio Hansa, que o Sim. pessoal da hidrogeologia ficou É, ultrajado do termo. Conta para não, gente. de fato. Essa questão aí do aquífero alterno do chão, de fato, o aquífero alterno do chão é um grande aquífero brasileiro, né? A gente tem que envidar todos os esforços aí para conhecer e poder explotar racionalmente, preservar as águas do aquífero. Acho que isso deve ser um objetivo de todo estudioso, técnico, cientista, enfim, procurar melhorar o conhecimento para poder fazer uma gestão apropriada como em todos os aquíferos de todo o território nacional, né? O que a gente chama de alter do chão é o aquífero livre, um aquífero que originalmente se havia a crença de que era um aquífero cretáceo, né? Hoje já há controvérsias. Recentemente houve uma controvérsia importante de um trabalho de um estudioso da Petrobras, né? Que inclusive dá uma idade mais recente, mas a porção livre do aquífero alter do chão que a gente denomina alter do chão, é o Cretáceo, né, originalmente conhecido como Cretáceo da bacia do Amazonas. Né? Existe, contudo, e é de fato um dos grandes aquíferos do planeta, se é o maior ou o segundo maior, eu acho que esse ranking enfim, não tem tanta relevância, assim, o importante é a gente conhecer e preservar. Né? Mas existe uma grande porção desse aquífero que é confinada, né? A partir do Arco de Purus, né? O Arco de Purus é uma elevação na sedimentação amazônica, né? A gente chama de arcos, né? Que são grandes flexões e que fazem com que as camadas sedimentares se adelgassem, se afinem, né? E aí, do Arco de Purus, que é uma estrutura mais ou menos transversal à bacia amazônica para leste, digamos que o Arco de Purus fica aí a uns 250 quilômetros a oeste de Manaus, dali para leste até o litoral, a Marajó, que é o aquífero alter do chão propriamente dito. Dessa zona para oeste, até a área de recarga nos Andes, né, você tem outras camadas que são, assim, em teoria, é a nossa hipótese que a gente advoga, são a continuidade do alter do chão em subsuperfície com um confinamento, né? Ou seja, há outras camadas, no caso o aquífero Solimões, que a gente chama, Içá Solimões, né? Que recobrem esse alter do chão e dão um caráter confinado a ele, né? Ou seja, o aquífero não está em contato direto com a pressão atmosférica. E esse aquífero vai até os Andes. Então, nós tivemos a oportunidade de estudar. Foi um projeto extremamente interessante que encerrou-se agora. Trabalhamos foi financiado pelo Fundo de Participação, enfim, da Petrobras, do Sempre, né? E tivemos a honra de trabalhar com a colega Fátima do Rosário, que também anteriormente tinha sido minha aluna de doutorado, juntamente com o professor Emílio Custódio, né, lá da Politécnica de Catalunha. E nós estudamos esse aquífero, tivemos muita interação com os colegas equatorianos do Instituto Nacional de Hidrologia do Equador, fomos a campo com eles no Equador, tivemos contato com colegas acadêmicos do Peru, da Universidade de Piura, a professora Judite Sullion,
Fomos também a campo com ela nos campos do Peru. Então, estivemos justamente nas áreas de recarga do aquífero, né? Desde a região andina até a zona da cabeceira do Rio Amazonas, ali, no Peru. Estudamos muito também no Acre, né? O aquífero Amazonas. Ali existe uma feição muito interessante do Cretáceo, que ele aflora no Acre, né? Ele tem uma área que ele aflora na Serra do Divisor, e aí a gente foi estudar lá também, fora, claro, talvez a área em que a gente tenha gasto mais tempo estudando diretamente, desde do Arco de Purus até a região metropolitana de Manaus. Tivemos várias campanhas de campo ali para estudar justamente a área em que o aquífero sai à luz, né? Ele sai do confinamento e entra na zona livre. Com isso, claro que nós não podemos dizer, a gente não pode ter a pretensão dizendo que a gente conhece agora o sistema aquífero, a gente chama de sistema aquífero Ticuna, né? Que seria o Cretáceo da região amazônica. Então, o SAT, né? O sistema aquífero Ticuna. E tem o sistema aquífero Içá-Solimões, e tem o grande sistema aquífero amazônico, que é o que reúne todas essas unidades, né? Então, o nosso alvo de trabalho foi o sistema aquífero Ticuna, a porção confinada do Alter do Chão. Claro que é um sistema imenso, a gente teve a oportunidade de trabalhar ao longo de alguns anos em meia dúzia de pontos dentro desse sistema. A gente está falando de 2 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, você vê, a gente trabalhou não chega talvez a uma centena de poços, né? Digamos, diretamente para coletar amostras e tal. Então, só na região metropolitana de São Paulo, você tem 10 mil poços, vamos dizer, né? É uma comparação que dá até covardia, né? A gente, na verdade, continua sem um conhecimento abrangente, mas você sabe, né? Nós, geólogos e hidrogeólogos, a gente é pago para fazer essas interpretações, com poucos dados, ou às vezes com nenhum dado, né? Então, essa que é a nossa atividade, é essa. Então, a gente importa a informação de geologia. No caso, a Petrobras ajuda, porque tem estudo na área, né? Tem estudo na geofísica, área. Exato. Isso mesmo. Então, a gente vai juntando esses elementos, né, Everton, como você bem comentou, e vai formulando um modelo conceitual. E aí, a partir daí, a gente também realizou algumas simulações numéricas com softwares específicos, né? Inclusive, tivemos uma participação valiosa dos colegas da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Alicia e o professor Leonardo Guimarães, que eles fizeram a modelagem numérica. Nós já tínhamos feito antes com o ModFlow, modelagem hidrogeológica, e eles fizeram com o Transim, que é um outro software lá da UPC, da Politécnica de Catalunha, mais sofisticado um pouco, e a gente conseguiu avaliar a questão Esse eu nunca usei, é elementos finitos. Esse é com elementos finitos, sim. Não, ele é um software muito bom, muito robusto, muito contrastado, mas ele é mais acadêmico, ele não tem uma vida comercial, entendeu? Mas, na verdade, é o CodeBright, né? Eu até confundi o nome. O Transim resultou depois no CodeBright, mas são códigos que estudam a densidade variável, que é o caso que acontece muito lá na Amazônia, né? É interessantíssimo. Você tem a área de recarga nos Andes, o aquífero amazônico ele é muito doce. A água flui, entra naquela zona de subducção das bacias, da Bacia do Oriente, outras bacias importantes do Equador e Peru, onde, inclusive, tem campos de petróleo, né? Porque aquilo ali é uma espessura imensa com hidrocarbonetos e tal. Aí a água se saliniza, hipersaliniza, chega a uma salinidade muito grande. Depois ela sai dessa zona de grande subducção e profundidade e segue para leste, né? É bem interessante e ela vai se tornando mais doce. Tem um ponto que é crucial para o nosso estudo lá, que foi a base petrolífera de Urucu, né? No grande campo de gás e petróleo lá, de petróleo de alta qualidade que a gente tem, né? Que o Brasil tem lá na Petrobras, na região do Tefé, por ali, no Médio Amazonas. E ali a gente tem vários pontos de controle. A água do aquífero ali ela é salobra, ela
quase salgada, chega a 8, 9, 10 gramas por litro, né? Ela sai do oeste doce, depois fica com 300 gramas de sal dissolvido, depois ela vai ficando cada vez mais doce, e quando ela sai à luz, digamos, ela se desconfina depois do arco de Purus, ela volta a ser doce e passa a constituir o grande aquífero Alter do Chão. Então, é uma história muito interessante. Muito legal. Tudo diluição, né? Porque como é que aquela água fica doce? Só diluição. Exato. Né? Diluição. É uma história geológica que ainda está em vias de ser decifrada inteiramente, entendeu, Everton? Porque, muito legal, muito legal. É um estudo. O estudo fica dificultado pela. Bom, por acesso, pela distância, dados, distâncias, tudo. Qualquer viagem que você vai fazer é caríssima, é uma expedição de campo que você tem que tomar todas as providências. De fato, eu acho que nós, fazendo um resumo, né? Acho que é sempre bom resumir para a nossa audiência aí. Avançamos bastante, temos a convicção de que o nosso estudo, a gente conta, inclusive, com a participação do professor Didier Gassman, lá da Unesp, né? Nosso grande parceiro. Sim. Claro, a gente tem que ir somando, né? A gente tem que, num estudo dessa natureza, é importante você se cercar dos melhores, né? E poder interagir e trocar figurinhas, é o que a gente procura fazer. E acho que a convicção é que a gente avançou, de que a gente hoje conhece o aquífero melhor do que conhecia antes, mas existem ainda muitos pontos de interrogação. Até a gente tem uma amigável discrepância com, por exemplo, o professor Eloy Guimarães, da UNB, que eu sei que ele foi um dos entrevistados de vocês aí, desse ciclo de entrevistas. Ele é um profissional de alta qualidade e tal, mas ele tem uma visão um pouco diferente da circulação dos aquíferos na Amazônia. Então, assim, é natural que ocorra isso, né? Porque a gente nós não temos todas as cartas na manga, e os modelos geológicos eles têm que ser contrastados, até que é como uma teoria científica, né? Ela tem saudável, na verdade, porque aí faz pensar, faz reavaliar, é a ciência. Funciona. Se todo mundo concordasse, a gente achava que estava certo e, de repente, não estava. Mas é isso. Com relação ao que você comentou do Ramsay, isso foi vamos dizer, o professor Ramsay, ele é do Instituto do Observatório Nacional, né? Sim. E durante um tempo estudou lá, através principalmente de geofísica, de perfilagem geofísica. Eles é uma equipe muito competente, né? Sim. Do ponto de vista geofísico e tal. Aí houve essa menção à questão aí do rio subterrâneo. Eu acho, Everton, nós hidrogeólogos em geral, né, todo hidrogeólogo que via isso pela primeira vez ficava entre indignado e estupefato, né, porque que rio é esse e tal. Bom, eu acho que é legal para quem não é, assim, digamos, técnico, e ouviu falar dessa questão aí. Existem rios subterrâneos? Existem rios subterrâneos em áreas kársticas, em áreas em que você tem o que a gente chama de porosidade terciária, ou porosidade por fissura, cavernosa, que você tem um maciço rochoso e dentro dele flui um rio subterrâneo. Mas, para isso, você precisa ter espaços vazios dentro da rocha, grandes, que permitam que haja um fluxo de água no rio. Esse, sim, definitivamente não é o caso dos sedimentos das rochas que ocorrem na bacia amazônica. A gente tem o que a gente chama de aquífero poroso granular. É como se fosse um torrão um punhado de areia com água dentro. Você não vai ter espaços vazios para um rio fluir. O rio flui pelos poros. É o fluxo interporos, né? Então, como 99% do fluxo ocorre, exceto, como eu já disse, nas situações que você tem o karst. Então, essa questão de ter sido citado que há um rio subterrâneo, eu acho que ela tem que ser tomada assim, de uma maneira mais metafórica até, sabe? Sim. Né? Eu acho assim, em vez de cair de pau no colega, assim, isso foi é importante em ciência,
você sabe muito bem disso, Everton, a gente está fazendo isso aqui agora, é divulgar a ciência, né? Então, a divulgação do conhecimento científico talvez seja tão importante quanto você gerar o conhecimento, senão ele vai ficar engavetado, não serve para nada, né? Eu acho que isso foi mais uma questão de divulgação, um marketing agressivo aí e tal, do Rio, Ramsay, não sei o quê, que isso acabou, realmente ninguém pode negar que rolou uma repercussão impressionante, né? Mas eu quero crer que assim, ninguém lá na equipe acha que tenha um rio a 5 quilômetros de profundidade fluindo. O que você pode ter é áreas em que você tenha, por uma questão de fraturamento, por uma questão de uma sedimentação de grão mais grosso, você tem uma água fluindo com uma, vamos dizer assim, uma permeabilidade maior, que proporciona um fluxo mais livre, mais fácil de ocorrer do que no restante do aquífero. Mas, de fato, esse rio é um rio metafórico, né? Eu acho que é um... É verdade. Bom, eu tentei responder a tua pergunta. Mas está muito bem respondido, está muito bem respondido. É exatamente isso daí. Eu gostei. Aliás, gostei muito dessa sua descrição do Alter do Chão. Já ouvi bastante, mas a sua foi uma das mais abrangentes. Assim. Aliás, vou reforçar o pedido aqui para que você escreva esse material aí como um livro curto para a gente publicar lá no Groundwater Project, que é muito interessante. Eu tenho certeza que vai ter uma audiência mundial muito grande, porque a Amazônia chama a atenção, né? Sim, sim. E esse assunto é um assunto extremamente importante. O pessoal só vê água superficial lá, né? Tem que enxergar a água subterrânea. E por incrível que pareça, Everton, acho que é importante comentar isso, né? Nem todos os colegas e pessoas da plateia da assistência sabem. Cerca de 90% da água consumida pelos humanos no estado do Amazonas é água subterrânea. Isso é uma coisa incrível, né? Porque a gente vive naquela ilha que é o mundo água, praticamente, e a água preferida pelo pessoal lá é a água subterrânea, de longe. É verdade, eu já fui várias vezes. Aliás, a Amazônia é um lugar agradabilíssimo de se passear, né? Eu gosto demais, gosto demais. Deixa eu fazer uma pergunta, nosso tempo está acabando, lamentavelmente, o papo está ótimo. Fala para a gente aí, a gente o mundo precisa de água subterrânea. O que a gente precisa fazer para a água subterrânea tentar ganhar algum protagonismo? Eu sei que a ideia é difícil, mas qualquer sugestão é bem-vinda. Pois eu acho que assim, muito do que é necessário fazer, modéstia à parte, quando eu falo modéstia à parte, não é porque eu esteja fazendo, não. Eu digo, são iniciativas como a de vocês aí, do Instituto Água Sustentável, e de outros organismos. Eu acho que a gente tem, nos últimos anos, inequivocamente, as águas subterrâneas têm adquirido um protagonismo que elas nunca tiveram no passado, né? Eu acho assim, que isso se deve, como eu acabei de falar, a iniciativas como essa aí do grupo de vocês, sua iniciativa, e várias outras, né? A sociedade também tem demandado um conhecimento hidrogeológico maior, porque, de repente, o mundo se deu conta que, primeiro, os recursos são finitos, né? Eu acho que isso aí foi uma coisa, essa ficha caiu há muito pouco tempo, né? No mundo como um todo, assim, no planeta, nas esferas, inclusive econômicas, financeiras, né? A gente não tem como avançar indefinidamente porque os recursos são finitos. Então, isso tem levado à necessidade de um maior conhecimento. Por exemplo, se a água subterrânea e a água superficial são a mesma gota de água que, num momento, está num reservatório, no outro momento está em outro, é necessário conhecer ambos reservatórios apropriadamente para que a gente possa gerir essa riqueza adequadamente. Então, é isso. Eu acho que tem ocorrido um avanço no conhecimento pela própria demanda da sociedade, da gente saber os nossos limites, quanta água pode ser extraída. Você sabe, hoje a gente tem vários locais do planeta, desde o oeste dos Estados Unidos, Califórnia, Índia, China, podia ficar citando aqui vários locais, o Oriente Médio, até na Europa meridional. As águas têm
diminuído, a disponibilidade hídrica está diminuindo, né? Inclusive a disponibilidade hídrica subterrânea. E isso faz com que essa necessidade de gerar conhecimento venha naturalmente. Então, eu não estou... Com relação à divulgação, as pessoas conhecerem melhor a água subterrânea, eu sou até otimista, porque acho que isso vai acontecer por necessidade. Por uma necessidade, por uma total premente necessidade de sobrevivência até. Muito legal. Gerson, nosso tempo tá acabando. Um papo muito legal, sempre muito agradável conversar Obrigado. contigo. Um cara muito ilustrado, conhece muito do assunto. Vou te cobrar para a gente trabalhar juntos aí, para você publicar o teu material conosco. Vou conversar com meus parceiros, principalmente a colega Fátima do Rosário, a doutora Fátima do Rosário, e Didier, e a gente... Isso vai sair, sim. Eu agradeço pelo convite, fico muito honrado aí pela lembrança. Eu que agradeço pela oportunidade. Gente, eu agradeço o Gerson Cardoso da Silva Júnior, ele é um colega de longa data, vocês viram um trabalho valioso, interessantíssimo que ele tem feito. Recomendo vocês darem uma olhada no material dele. Tá? Vocês que estão assistindo, por favor, que quiser ajudar a divulgar a água subterrânea e a água em geral, cliquem no nosso site, cliquem no nosso material, divulguem, distribuam o nosso material nas redes sociais. A gente só consegue fazer o nosso conhecimento ser divulgado através do compartilhamento. É assim que funciona hoje na internet. E nós mesmos somos responsáveis pela nossa divulgação. Então, colabore conosco, ajude a divulgar. Parabéns, Gerson, um trabalho muito legal que você está fazendo. E, de novo, um prazer ter você conosco. Muito obrigado. Igualmente, Everton, a mesma coisa. Agradeço você, a equipe, Bruna. Para mim foi uma honra ter podido conversar e divulgar um pouco do que a gente tem feito, né? A academia, às vezes, é muito hermética. Toda oportunidade que a gente tem para divulgar para a sociedade o que a gente tem aprendido, eu acho que é uma obrigação antes do que uma vaidade ou algo assim. Obrigado. Muito legal, Gerson. Obrigado.